O conteúdo a seguir foi gravado durante o AGTEC Meeting de 2024, que em sua 10ª edição trouxe como tema central colaboração e reinvenção em tempos de complexidade. Este painel ocorreu no palco Colaboração no Parque Tecnológico. No painel Sistemas Regenerativos, a engrenagem para a produção sustentável, foram discutidos os desafios e oportunidades na adoção de práticas sustentáveis no campo, na visão do produtor rural e também da grande empresa. É uma honra imensa estar aqui com vocês, discutindo, e mediando uma temática tão importante quanto essa para o agro. Para quem não me conhece, eu me chamo Giovana Moreira, sou exalquiana de formação, filha de pequeno produtor rural e atualmente eu lidero as iniciativas com as nossas corporações clientes aqui do PwC AGTEC Innovation e o time de gestores de comunidade, os assim chamados CMs, que acompanham a jornada de inovação dessas corporações. E é com grande satisfação que eu dou início ao nosso painel sobre sistemas regenerativos, a engrenagem da produção sustentável. Bom, obviamente que a agricultura regenerativa, é uma abordagem que vai muito além da sustentabilidade por si só. Ela busca restaurar e revitalizar os nossos ecossistemas agrícolas, bem como aumentar a saúde do solo, a biodiversidade e também a resiliência dos nossos sistemas produtivos, Estudos apontam os inúmeros benefícios que essas práticas elas trazem, que vão desde o aumento da saúde do solo e até mesmo o potencial gigantesco de sequestro de carbono, que impactam diretamente na mitigação de pautas que a gente discute hoje, como, por exemplo, as mudanças climáticas. E o que a gente vai discutir um pouquinho aqui nesse painel é justamente como que essas práticas elas vêm sendo aplicadas no dia a dia, bem como os desafios e também as oportunidades que surgem em decorrência desses manejos mais sustentáveis. Nós aqui nesse palco, a gente espera que essa discussão ela gere não só boas ideias, mas também colaboração, fazendo jus aqui ao nome do nosso palco. Temos representantes de stakeholders importantes aqui, e tenho certeza que nessa plateia também tem. Então, vamos pensar em colaborar, todos nós. E para a gente iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos ilustríssimos aqui convidados e pedir, por favor, para que vocês se apresentem. Mulheres? Bom, meu nome é Desculpa, Eduardo. Meu nome é Paula Curiacos, eu sou da Fazenda Três Meninas, no Cerrado Mineiro, uma pequena propriedade, e estou aqui para falar sobre a agricultura regenerativa que nós começamos há 9 anos atrás, quando ainda nem tinha esse nome. Eu sou piracicabana, sou zootecnista, tenho uma trajetória corporativa e há 9 anos nós compramos a nossa fazenda de café. E lá eu e meu marido fazemos a gestão da fazenda. E é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de uma produtora rural estar na mesa para conversar, porque isso não é comum. E ainda bem que as coisas estão mudando, porque é muito importante a representatividade, mais do que isso, Quando a gente discute estratégias de mudança, quem farão essas mudanças somos nós do campo. Então, é preciso ter alguém para conversar, para saber quais são os pontos críticos. A gente ganha muito na discussão, enriquece bastante. E eu tenho participado de algumas mesas incríveis, aqui e fora do Brasil também, e eu vejo como isso tem sido importante. Então, acho que esses novos tempos de sustentabilidade também passa por aí. Dou sequência por aqui, então. Joia. Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Mariana Inácio, sou gerente de sustentabilidade dentro da Bunge. Lá eu tenho uma atuação mais focada nas nossas frentes de rastreabilidade, monitoramento da cadeia, mas eu estou aqui hoje com essa honra enorme de representar a Bunge nesse painel, em cobertura à licença maternidade da nossa líder ali na Bunge de sustentabilidade para as iniciativas da América do Sul, a Pamela Moreira. E hoje eu vou comentar para vocês um pouco sobre o nosso programa, o programa também de agricultura regenerativa, que é um programa que a gente tem muito orgulho, é muito importante para a Bunge. Ele está pautado em 3 grandes pilares para a gente. Ele traz o produtor no centro do programa, ele parte de uma estratégia integrada quando a gente olha para a nossa cadeia,
e, por fim, uma abordagem colaborativa com todos os parceiros que a gente reuniu nessa jornada. Então, agradecer em nome da Bung pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui hoje e desejar um ótimo painel a todos. Legal, deixa eu me apresentar também aqui. Então, eu sou Eduardo Monteiro, conforme vocês viram aqui, eu sou Country Manager da Mosaic Fertilizantes aqui no Brasil. Além da função de executivo na Mosaic Fertilizantes, eu também sou board member numa startup aqui do Polo, da Gênica, onde a Mosaic também tem uma participação. Eu sou economista de formação, mas agrônomo de paixão, milito nesse setor há mais de 30 anos. Estou muito feliz por estar aqui hoje, eu comecei minha carreira corporativa na PwC, obrigado pelo convite. Há 30 anos atrás, um programa de trainee, fiquei aqui por 10 anos, fui muito feliz nessa casa, trabalhei sempre com agronegócio e fiz minha carreira chegando até onde estamos aqui. Mosaic Fertilizantes hoje é um grande player mundial, líder em nutrição de safras. Estamos diversificando nossa estratégia nesse momento, entrando nesse mercado de agricultura regenerativa, e para mim vai ser um prazer muito grande poder participar de um painel com mulheres fortes e empoderadas aqui ao meu lado. Obrigado. Obrigada, pessoal. E para a gente iniciar com chave de ouro essa discussão, eu não poderia deixar de ouvir a voz de quem está sujando a botina todo dia, né, Paula? Muitos produtores já veem a agricultura regenerativa como com seus benefícios, né, da sustentabilidade a longo prazo, mas, obviamente, essa jornada de transição ela pode ser desafiadora, né, e de certa forma, requer um apoio do mercado, seja por financiamento, por capacitações ou até mesmo acesso à tecnologia. Então, Paulo, eu gostaria de ouvir de você como tem sido, né, um panorama a respeito da agricultura regenerativa, como tem sido trabalhar, né, com essa prática e como você entende que o mercado pode apoiar o produtor nessa jornada de transição. Tá ótimo, você falou uma palavra-chave, que é a transição. Né? A agricultura, eu costumo dizer que a agricultura regenerativa não é dieta, né? Que você fala, segunda-feira eu sou regenerativo. Ele é um processo, porque muita gente acha que é isso, né? Então você não pode, você há de fazer uma transição, né? De um sistema convencional para um sistema de regenerativo. E isso que nós fizemos na Três Meninas durante os primeiros 5 anos foi um ciclo de transição. E naquela época ainda nem chamava regenerativo, né? Mas é importante dizer que tudo que nós fizemos não foi achismo, foi tudo com base em ciência. Nós fizemos alianças com as universidades locais, com a EPAMIG, a Emater também, para falar sobre carbono, para saber quais seriam as nossas estratégias, porque o que nos motivava era a resiliência, a gente queria mais resiliência. A gente estava muito refém de tudo que estava acontecendo, com muito pouco controle sobre a situação. E uma coisa chave sobre isso são as alianças, né? E acho que o mercado, vindo junto, foi uma virada de chave, porque o mercado é soberano. Quando ele pede, é missão dada, a missão tem que ser cumprida. Então, para a gente foi muito bom, porque nos favoreceu muito, porque a gente já estava nessa história. A gente sempre disseminou, um dos propósitos da Fazenda é disseminar conhecimento, então a gente sempre fez workshops e trabalhou com as cooperativas, disseminando tudo o que a gente fazia. Até brinquei na roda de conversa que eu estava mais cedo, que o nosso gerente falava, mas vocês vão contar tudo? Vocês ralaram para conseguir isso? Vocês pagaram consultor para ouvir isso? Vocês viajaram e tal? E eu falava para ele, quanto mais gente nessa, melhor para a gente. Por quê? Porque mais equilíbrio, né? Quando uma região está mais equilibrada, eu tenho menos pressão de praga, eu tenho mais água, então quanto mais gente como a gente, melhor. E trazendo as parcerias, na época não tinha muito produto, então as moléculas que atendam, né, esse tipo de agricultura, que favoreçam a biodiversidade, para a gente é muito importante. Então, eu sempre digo que a evolução é individual, mas a jornada é coletiva. A gente precisa ir junto e a gente chegou aqui, nós chegamos onde chegamos. Vocês estão vendo a capa da Globo Rural aí, que foi o último prêmio que a gente ganhou, mas nós não chegamos sozinhos ali, né? Muita gente com a gente, e a gente precisa das empresas assim como elas precisam da gente, né? Pra gente, e eu entendo isso como resiliência mesmo, como perpetuação do negócio. Então, para que todo mundo esteja daqui 20 anos ainda nesse negócio, a gente precisa dar as mãos para ver quais são as demandas, porque há mudanças acontecendo e mudanças pedem novidades, né?
Não, muito bom, Paula. Vocês estão vendo aqui no telão, são fotos, né, Paula, da sua propriedade. Se quiser comentar um pouquinho. Então, uma das estratégias é o solo coberto, né? Então, vocês olham ali, vocês veem, quase vocês não veem um pedaço de terra ali, né? Então, são as plantas de cobertura. E essas plantas de cobertura, elas são funcionais, elas não estão ali. Não é, eu sempre falo, a agricultura regenerativa é muito mais do que deixar o mato crescer. Não é deixar o mato crescer na entrelinha. São plantas funcionais que vão nos ajudar com a parte de fertilização, com a parte de inimigos naturais. Então, a gente aumentou demais o controle biológico naturalmente e a gente não abandonou as tecnologias. É altamente tecnológico. Muitos da aplicação dos nossos produtos são por drone. A gente tem também, vocês estão vendo, linhas de árvores, que são os corredores de biodiversidade, que a gente implantou para mexer com o microclima, porque o café vai bem de 19 a 24 graus e a temperatura realmente tem subido, a temperatura média, e isso impacta na nossa produção. E as árvores ali, elas têm uma função de baixar um pouco a temperatura, principalmente na época da florada, porque em altas temperaturas como está agora e é época de florada, a gente pode ter abortamento de flores e isso impacta no produção de grãos e impacta no bolso. Então, a nossa resiliência, nosso equilíbrio ambiental tem impactado positivamente no financeiro, né? Porque essas estratégias têm trazido uma melhor produtividade para a gente, a resiliência, os inimigos naturais. Então, isso tudo, a gente colocou a fazenda a serviço do café, mas a gente olha a fazenda de uma maneira sistêmica, não só a rua de café, ou café, a praga do café, a gente olha a saúde da fazenda como um todo, e o mais importante é a produção de água. A gente tem água na minha propriedade, brotando do solo em pleno Cerrado Mineiro, em pleno inverno, que é seco no Cerrado. Então, isso, quando a gente recebeu o CEO da Nestlé lá, ele não acreditava. Ele falava, não acredito que isso está acontecendo. Está acontecendo porque tudo que a gente faz lá para cima, a gente conseguiu encher os lençóis freáticos e o solo está botando para fora aqui. Então, como é importante, a gente, como pequeno produtor, conseguiu isso. Você imagina se os meus vizinhos, no Cerrado Mineiro, é conhecido no café como médios e grandes produtores. Imagina se todo mundo fizer. A gente muda a realidade do Cerrado Mineiro em relação à água, que a gente precisa para irrigação, e muitas vezes, quando tem falta, a prioridade é para a população, né? Então, isso é super importante. Sem água, não tem agro. Começa por aí. Então, só a água já é um indicativo. E a gente estava conversando mais cedo com uma outra pessoa ali também, a gente há de olhar para outros indicadores. Não é só o que a gente sempre costumava, porque tem outras coisas para serem avaliadas quando a gente olha a saúde de uma empresa, a saúde principalmente de uma empresa rural. Então, a questão do carbono, as exigências que vêm lá de fora, é difícil, é super desafiador. Não pense que foi fácil tudo o que a gente passou, mas a gente atravessou. E eu acho que a mudança é para melhor, né? Daqui a pouco a gente vai estar melhor, mas a gente precisa bancar, né? A gente precisa atravessar isso aí, e é só com parcerias, com alianças, com entendendo a parte do outro que a gente chega lá. E a gente tem chegado. O café é a locomotiva da agricultura regenerativa no Brasil, a gente tem sido exemplo, e um bom exemplo. Então, que isso nos orgulha demais, né? Principalmente no agronegócio, que é tão combatido. A gente tem belos exemplos para comentar, para falar. São realmente, Paula, um trabalho incrível que vocês vêm fazendo. Pouco antes da gente começar, a Paula comentou comigo, naquela época, quando a gente começou a falar de agricultura regenerativa, a gente era chamado de louco e hoje a gente é chamado de visionário. Mas não é um trabalho simples, né? Então, acho que fica aqui meus parabéns para o trabalho que vocês vêm fazendo, que isso possa ser cada vez mais difundido, né, e democratizado, como você mencionou. Imagina se os meus vizinhos também começassem a olhar dessa forma. E
você comentou um pouquinho, né, sobre como o mercado ele pode apoiar, mas eu gostaria de entender um pouco do que o mercado já vem fazendo, né? Vocês já vêm trabalhando nisso também. E a Bunge é um exemplo, né? Vocês anunciaram recentemente, né, o plano de expansão do programa de agricultura regenerativa, que visa aí mais do que dobrar, né, a área de 200 mil hectares para 600 mil hectares até 2026, com mais de 20 milhões de dólares em investimento. Então, assim, a gente que tá querendo saber um pouquinho mais. Você comentou brevemente sobre os pilares, mas conta mais profundamente e quem são esses parceiros, se hoje vocês têm olhado também, né, para bonificação por produtividade, enfim, conta para nós, Mari. Joia. Acho que primeiro cabe colocar, assim, né, começar o painel com a visão da Bunge, que é muito forte, que está extremamente conectada com as falas da colega que já trouxe aqui para a gente. A Bunge acredita que a agricultura do futuro é uma agricultura de baixo carbono e que é uma jornada que é coletiva. Então, a gente tem visto cada vez mais ali uma urgente necessidade por descarbonizar a economia que a gente vive e que isso tem gerado muitas oportunidades de mercado para soluções que são menos intensivas no quesito de carbono. E isso, obviamente, coloca a agricultura ali no centro, no palco com relação a essas temáticas. Nós somos uma trade, então nós estamos exatamente nesse miolo da cadeia global. Só que muito mais do que a gente, com um programa como esse, né, muito mais do que a gente simplesmente cumprir ali a nossa pauta ou atingir as nossas metas com relação à questão climática, a gente quer apoiar o produtor a aproveitar o máximo dessas oportunidades que têm surgido, ao mesmo tempo que a gente ajuda do outro lado os nossos clientes no destino final a cumprirem, terem as demandas deles atendidas, cumprirem com as suas próprias metas, os seus próprios compromissos relacionados a isso. É por isso que a gente está expandindo o nosso programa. E até 2026, realmente, a gente vai atingir ali um marco de mais de 20 milhões de dólares investidos dentro do programa. Com isso, vamos mais que dobrar as áreas, que bom que você trouxe os números já. A gente vai mais do que dobrar a área beneficiada do programa ali para 600 mil hectares no total. Também vamos dobrar a cobertura de atendimento dentro do país, dentro do Brasil, para 10 estados. E aí, no total, a gente está falando aqui de vários cultivos que são abrangidos por esse programa. Entram a soja, o milho, o trigo e outros tipos de semente também que a gente chama ali de low CI, que são de baixa intensidade de carbono. E esse programa ele foi desenvolvido realmente com essa estratégia integrada, então conectando os elos aqui da cadeia, porque a gente traz os produtos que foram cultivados por meio desse tipo de prática agrícola, de agricultura regenerativa, e conecta esses produtos aos clientes, às empresas ali do mercado de destino, que têm suas necessidades, têm suas metas para redução. E mais do que isso também a gente oferece para elas, se elas quiserem potencializar ainda mais o impacto delas nessa transição para uma agricultura de baixo carbono, elas podem escolher aportar junto com a gente nessas iniciativas. E para viabilizar tudo isso, a gente formou realmente um ecossistema ali de parceiros que a gente reuniu, exatamente para a gente conseguir formatar todo um conjunto ali de soluções e incentivos para o produtor. Dentro desses parceiros, a gente tem, por exemplo, a Origio, uma joint venture formada pela Bunge junto com a UPL, e eles trazem ali uma expertise de ponta que é decisivo para o sucesso do programa, exatamente pela oferta de assistência técnica de maneira gratuita para o produtor. A gente tem também a X-Farm Technologies, que é uma agtech com a qual a gente tem uma parceria estratégica também. E eles viabilizam para a gente toda a arcabouço de ferramentas digitais e de agricultura de precisão também para o produtor. Cabe só retomar um pouco aqui também, você comentou na sua pergunta sobre a bonificação, como que isso chega. A gente trabalha com um conjunto de benefícios para o produtor. Então, a gente traz ali essa questão da assistência técnica, essa questão das ferramentas digitais que eu comentei aqui, mas a gente também oferece um prêmio para o produtor que está dentro do programa, e a gente também trabalha numa outra linha que a gente apoia o produtor a aplicar e adotar insumos mais sustentáveis nas suas práticas ali.
E aí, com isso, assim, a gente está conectando toda a cadeia realmente para vir junto com o produtor, para conseguir incentivar, né, investir em tudo isso e rumo a uma agricultura que seja menos intensiva no ponto de vista de carbono. E aí, com isso também, a gente entende que a gente está contribuindo para essa descarbonização do nosso setor que eu comentei ali no início. Bom, excelente, Mari. Acho que com esse programa você traz alguns pontos que até a Paula comentou, que é a colaboratividade, né? Acho que são vários stakeholders envolvidos, obviamente vocês viabilizando tudo isso, mas não são os únicos, né? Para que isso chegue da melhor maneira para o produtor rural. Gente, antes de eu passar aqui a palavrinha para o Monteiro, eu quero que vocês já vão pensando em algumas perguntas para interagir aqui com os nossos convidados, por favor. Que ele respondendo aqui, a gente já passa a bola para vocês, tá bom? E fazendo um gancho, né, continuando nesse assunto do que o mercado já vem trabalhando para o produtor, eu gostaria de focar num pilar que é importante para a agricultura regenerativa, que é a saúde e a manutenção do solo, né? Então, a gente já vê algumas práticas que contribuem para isso, como, por exemplo, o plantio direto, técnicas agroflorestais, enfim. E eu gostaria de ouvir de você, Eduardo, como que a Mosaic ela tem se posicionado para atender de forma cada vez mais, né, pujante essas necessidades do produtor, nesse contexto que aqui a gente está falando de agricultura regenerativa. Não, legal, obrigado pela pergunta, Giovana. Bem, em linhas gerais, a Mosaic é o maior player do mundo de fósforo e potássio, ou seja, nós somos um grande participante do mercado de nutrição de safras. A gente veio ao longo dos últimos anos investindo na nossa estratégia, buscando entender como que nós diversificaríamos o nosso portfólio. E dentro desse contexto, nós caímos aqui nessa seara da agricultura regenerativa, desse conceito de economia reciclável. E pensando aqui no Brasil, no setor que a gente atua, o Brasil é um país que importa 85% das suas necessidades de fertilizantes. E a gente está falando aqui de um segmento que tem tudo para ser absolutamente autossuficiente no que refere-se a bioestimulantes e a parte de bioproteção também, né? Mas, acima de tudo, a gente também fala num mercado que pode reduzir substancialmente a dependência que nós temos nesse quesito de nutrição. Então, isso é uma combinação que tem um link muito poderoso com o nosso portfólio. Hoje somos os líderes mundiais em termos de nutrição e trabalharemos para que nos próximos anos sejamos também líderes mundiais em bionutrição. E para isso, há 2 anos, a gente iniciou uma jornada, adquirimos uma organização nos Estados Unidos chamada Plants Response, criamos nossa plataforma, que é a plataforma internacional da Mosaic Bioscience, onde a gente tem presença física e participação expressiva nos 4 maiores mercados agrícolas do mundo, Estados Unidos, Brasil, China e Índia. E estamos nessa jornada. No Brasil, lançamos essa plataforma o ano passado. Fomos bem sucedidos vis-a-vis aqui o nível de aceitação. Esse é um mercado, para vocês terem uma ideia, que cresce em média 30% ao ano nos últimos 3, 4 anos. Então temos um potencial enorme para ser explorado. E como a Paula aqui muito bem definiu, a Mariana também falou, o agricultor brasileiro é um participante ávido por novas tecnologias, muito ousado, quer aprender, quer estar junto, e o Brasil é a vanguarda nesse tipo de tecnologia. Então a gente acabou combinando todos esses fatores e trouxemos alguns produtos interessantíssimos para dentro do nosso portfólio aqui, por exemplo. E eu vou usar uma linguagem muito simples. Se a gente pensa em proteger a planta de um estresse hídrico mais prolongado, de elevadas temperaturas, a gente tem hoje micro-organismos que podem fazer isso. Então, para isso que a gente tem dentro do nosso portfólio produto que a gente chama de MBio Hidro. Se a gente quer otimizar, e eu falei para vocês, como que a gente faz para aproveitar a absorção de nutrição por parte da planta, principalmente fósforo e nitrogênio. E a gente tem MBio PRED, MBio Azo, MBio Fósforo. Se a gente quiser trabalhar com micro-organismos para melhorar a saúde das folhas, e aí de culturas em gerais, nós vamos pegar soja, depois de 4 semanas, ela começa as folhas começam a sair. Então você passa
um estímulos que vai trabalhar na saúde dessa planta, vai trazer mais vigor para ela no final do dia. E tudo isso com micro-organismos que trabalham com a microbiota do solo, que regeneram a saúde do solo, que reduzem o consumo de água. Muito ligado a um pilar estratégico que a gente trabalha, que é lançar produtos inovadores. Então isso faz um pouco parte desse DNA. A gente está iniciando essa jornada. O Brasil ele é vanguarda no mundo, sem dúvida nenhuma, mas tem coisas importantes que a gente precisa aprimorar aqui também. Quando a gente olha a questão de biocontrole, o Brasil já tem uma legislação desenvolvida e madura. Quando a gente olha a questão específica de bionutrientes, que envolve a saúde do solo, sua pergunta, hoje a gente tem no Congresso Nacional aí, alguns projetos de lei circulando, decretos, onde a gente vem trabalhando muito forte junto ao Ministério da Agricultura para que a gente possa agilizar a normatização disso e prover mais opções ao agricultor brasileiro. Hoje a gente tem muitas opções no nosso pipeline internacional, produtos que a gente quer trazer de fora para cá, produtos já consagrados nos Estados Unidos, que trazem ganho de produtividade, tratamentos especiais em sementes que podem trazer produtividade adicional para o produtor, mantendo o Brasil nessa posição de vanguarda, mas é essencial que para a gente traga de forma segura, a gente tem que ter uma legislação que normatize isso. E a gente espera aí que o Congresso evolua ao longo desse ano e a gente possa, ao longo do próximo ano, também poder acelerar o crescimento desse setor de bionutrição, cujo um dos gargalos é justamente essa questão normativa que nós nos defrontamos hoje. Fantástico, Eduardo. Muita coisa, né? Eu gostaria de abrir aqui para o nosso público. Opa, tem uma pergunta ali. Alguém pode levar um microfone? Outra ali. Fer, você me ajuda aí? Foi aqui. Boa tarde. Meu nome é Henrique, sou da Elo Agronegócio. Uma pergunta para todos. Como que vocês trabalham o seguinte ponto? A resistência do agricultor. Vou dar um exemplo, sem preconceito nem julgamento de juízo. Um grande produtor de soja do Cerrado, de entender os novos manejos, não só a tecnologia, o pacote tecnológico, mas manejos que eles olham ainda com resistência. Fala integração lavoura-pecuária-floresta, olha torto, eu sou um grande produtor. Como que, vou até falar para o mundo corporativo, principalmente, como que quebra esse tipo de olhar ainda não entendido, através do qual ferramenta vocês conseguem tentar mostrar isso? Tem a pressão de venda, vocês têm metas a cumprir, mas como que faz para mudar essa aderência de pacotes novos com outro olhar? Seu nome? Henrique. Henrique, vou começar aqui, senhoritas, aí, por gentileza, à vontade. A sua pergunta é muito boa. As meninas falaram com bota suja, eu estou com bota suja aqui, eu ando o Brasil todo, 35 semanas do ano eu estou em algum lugar desse Brasilzão. E uma coisa fundamental quando você fala de trazer novas tecnologias, produtos diferenciados, é um trabalho que a gente fala que é geração de demanda. Então a gente tem que esse trabalho de geração de demanda começa desde a concepção e desenvolvimento do produto, onde você vai se associar com instituições respeitadas e renomadas, grandes universidades, grandes parques tecnológicos, que vão te dar respaldo sobre os estudos técnicos de viabilidade que você fez para o seu produto. Em cima disso, você monta uma equipe comercial, sendo bem pragmático, onde você qualifica esse time, traz todos os atributos comerciais. Mas o produtor brasileiro é que nem São Tomé. Paula pode ajudar aí, é só vendo para crer. Então você tem que fazer o lado a lado, isso é fundamental. Então você coloca o lado a lado, campos de prova, não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, mas de forma muito resumida é assim que se faz. Muito suor, sangue, lágrima, mas a gente consegue bons resultados com isso. Se eu puder contribuir. A gente, quando começou a fazer, como ela falou, né, a gente era louco, agora a gente é visionário. O que aconteceu ao longo desse tempo foi que há um crédito muito grande quando um produtor conta para o outro produtor. Porque não é alguém dizendo, você tem que fazer, porque ou você faz, cada um está vendo o seu negócio. E quando a gente leva... primeira coisa é a resistência e a mentalidade. É isso aí. E se as lideranças são resistentes, a gente conta com bom prazo de atraso para evoluir. Mas, superado isso, quando você tem o produtor contando para outro produtor, isso aqui funcionou, isso aqui eu estou precisando de uma ajuda nisso aqui, o que você está fazendo aí? Tem muito crédito. Então, a gente, como produtor,
A palavra tem muito crédito, então, só que precisa começar. Alguém precisa começar, né? E quando você olha a curva de inovação, a gente vê os early adopters ali, né? Os inovadores, que são 15%. Esses 15% vão apanhar pra caramba. Mas são eles que vão levar depois o resto, quando vira 50%, 70% lá na frente, daí já tem produto para todo mundo, tal. Então, eu penso assim, essa coisa dos dias de campo, de você trocar experiência, trazer o que está funcionando. Não existe a receita de bolo, principalmente quando você está começando alguma coisa nova, mas isso traz muito crédito e a gente conseguiu muito atrair muitos produtores no Cerrado por conta disso. Eu falava aqui no começo que a gente disseminou muito conhecimento. Então, era para isso. Era para mostrar, olha, isso aqui está bem resolvido aqui. Isso aqui não está bem resolvido, mas eu consegui diminuir o número de pulverizações e o meu custo melhorou aqui. Eu vou testar num talhão lá. E a gente sempre falava, não sai daqui com uma receitinha e vai lá replicar. Diagnostica primeiro, depois você toma uma atitude, né? E no caso do Cerrado Mineiro, o perfil dos produtores é muito bacana, é muito bom, né? Eles são muito profissionais, as cooperativas ajudam muito também, então isso também ajudou demais no caso do Cerrado Mineiro, que é um case hoje de regenerativo, né? Mas eu costumo dizer, né, gente, quando a gente começou lá atrás e a gente falava sobre algumas técnicas, muita gente falava, não, isso aí é quase que uma utopia. E a gente falava, não, mas tudo foi feito com base em ciência, né? E quando você entende um pouco 3 passos para frente, você fala, não, mas se eu quero chegar ali, há de se mudar as estratégias, não dá para esperar resultado diferente com a mesma estratégia. E aí hoje eu falo, né? A democracia também já foi uma utopia. E hoje ninguém pensa viver num mundo sem democracia. O fim da escravidão também foi uma utopia lá atrás. O agronegócio vai acabar, o Brasil todo mundo vai quebrar, porque sem a mão de obra não tem jeito. E nós somos uma potência, somos os primeiros exportadores de carnes, de café do mundo. Atravessamos a mudança, né? Mas precisa dessa coisa. Então, assim, é isso. Se eu puder contribuir também aqui e da ótica da trade nesse sentido, e a pergunta do Henrique, assim, bem direcionada à questão da soja, a Bunge, ela parte de um histórico de relacionamento com seus produtores centenária, né? Alguns deles ali que a gente carrega relacionamento passou por gerações. Então, isso nos trouxe ali um contexto de confiança que facilitou também, contribuiu para esse acesso. Além disso, também, a atuação do nosso parceiro da Orígio, porque eles são extremamente próximos dos produtores. E também, trazendo aqui um ponto que foi colocado pela Paula, o primeiro ponto, no programa de agricultura regenerativa, o primeiro ponto, assim que a fazenda entra para o programa, é realizar um diagnóstico da propriedade. Então, a Orígio realiza isso. E aí, a partir de todo esse diagnóstico, a gente traz ali quais são as práticas, porque muitas práticas regenerativas já são implementadas, por exemplo, a questão do plantio direto, 100% das fazendas, a Bunge rodou um diagnóstico com relação a isso mais macro, né, antes, e detectou que 100% ali do escopo avaliado já adotava o plantio direto. Então, cabe também um reconhecimento, primeiro, daquilo que já é feito. E aí, depois, com toda essa estrutura ali, com os demais parceiros, todo esse ecossistema que eu comentei aqui, a gente pensar como a gente pode incentivar o produtor a adotar, dependendo do grau de maturidade dele dentro das práticas de agricultura regenerativa, como que a gente pode incentivar que ele adote outras práticas mais, que ele caminhe dentro dessa trajetória. E aí, uma dessas práticas, por exemplo, você bem mencionou ali. Então, tem a rotação de cultura, tem a cultivo de cobertura, tem integração lavoura, pecuária, floresta, tem um conjunto ali de soluções que, dependendo do estágio, dependendo também do tipo de incentivo que a gente tem ali também para a fazenda, a gente consegue fomentar, contribuir ali com o produtor a adotar essas práticas. Por favor, toca o microfone. Opa. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela conversa. Bem, junto com a agronomia regenerativa, tem a ferramenta da rastreabilidade, que agrega muito valor, né? E aí, dentro disso, eu gostaria que vocês falassem um pouco, os três, a respeito das oportunidades
que a agronomia regenerativa pode trazer em conjunto com a rastreabilidade e falar como que vocês trabalham essas oportunidades na prática. Posso começar por aqui? Joia. Excelente pergunta e extremamente condizente com o que a gente tem vivido, né, na implementação desse programa dentro da Bung. Só fazer um comentário antes, a Bung, olhando para a rastreabilidade, nós já temos compromissos com relação a aumentar a rastreabilidade em áreas prioritárias que a gente detectou na nossa atuação na América do Sul. Então, hoje nós temos, para essas áreas prioritárias, 100% de rastreabilidade das operações que a gente chama ali de fornecimento direto. Então, é quando a Bung tem o seu relacionamento com o produtor rural, seja a pessoa física, a pessoa jurídica, e a gente tem 98% de rastreabilidade dessas mesmas áreas quando a gente fala ali do fornecimento que é via indireta. Então, quando a gente atua com uma revenda, com uma cooperativa. Então, para a gente, assim, a rastreabilidade também está muito, tá muito forte no nosso DNA e na estratégia que a Bung vem implementando. E aqui, assim, para a parte do programa de agricultura regenerativa, a gente vê que tem os clientes ali na parte da demanda do mercado de consumo, que eles querem conseguir ter na cadeia deles produtos que tenham uma menor emissão, uma menor pegada, que sejam produzidos dessas maneiras, a partir dessas práticas, né, dessa forma com a agricultura regenerativa. Você não consegue fazer isso se você não tem a rastreabilidade ali para conectar, né? Então, acho que são dois pontos aqui quando a gente fala das práticas, das oportunidades aqui relacionadas para a agricultura regenerativa com essa rastreabilidade da cadeia, são questões extremamente conectadas, assim, extremamente correlacionadas. E isso tem empresas ali que querem, podem escolher investir mais, né, no programa ali. A gente não tem necessariamente uma obrigatoriedade com isso, mas a gente atrela, né, a gente oferece isso para os clientes que querem. Então, tem clientes que fazem questão que o produto que seja produzido dessa maneira vá para a cadeia dele. Para esse, sim, entra toda essa conexão ali, contando a história realmente da fazenda até o destino final. No caso do café, isso já é uma realidade nossa, né? Dentro da fazenda mesmo. A gente trabalha com cafés especiais, então os cafés que a gente consegue se descolar um pouquinho das commodities, né? E a gente dá o nosso preço para cafés especiais, tanto para commodity também dentro da fazenda, porque você já convive com diferentes talhões, diferentes variedades, isso já é uma realidade. As certificações ajudaram muito que o produtor tivesse esse processo, que a rastreabilidade é um deles lá. Então, a Rainforest, a Regenagri, hoje em dia, elas colocaram os processos dentro das fazendas, e hoje, por exemplo, a região de Monte Carmelo é a região de maior certificação de café do Brasil toda. E isso extrapola para as outras regiões do Cerrado Mineiro também, mas eu estou te falando de Monte Carmelo porque ela realmente tem isso em número ali. E está em consonância com o que o mercado está pedindo. Então, em termos do café, e quando o café sai da fazenda e vai para a cooperativa está super avançada dentro dos seus sistemas em termos de rastreabilidade. Então, quando estufa um container e ele vai para fora, o comprador pode saber de que fazendas vem esse café. E que café, né? E aí pela Rainforest você puxa todo o processo do café. O que entrou de bioinsumos, o que entrou de produtos, de que talhão ele saiu. Então você tem toda a história, né? E eu me lembro, você está falando uma coisa agora, eu lembrei de rastreabilidade, uma vez que eu adoro ir em supermercado quando eu viajo para ver como que o povo, qual a cultura local. E eu lembro que há muito tempo atrás, né, há 20 anos atrás, eu entrei no mercado na França e vi um QR Code. Eu falei, gente, que é isso? Não era QR Code, era a barra, né? E aí, se você colocava ali, você ia direto para a fazenda, da onde saiu aquele frango, que tinha e tal. Então, assim, as coisas estão acontecendo, né? Mais avançadas num lugar, no outro, numa cultura ou no outra, mas não tenho dúvida que esse é um caminho sem volta. Tudo que nós estamos falando aqui é um caminho sem volta.
E talvez aqui, para tentar sumarizar aqui, quando a gente está falando desses conceitos de práticas de sistemas generativos, práticas de sustentabilidade, obviamente que você tem que trabalhar com o retorno socioambiental, que é importante, mas você tem que ter um retorno econômico também, porque senão você não consegue dar perpetuidade a isso. E esse retorno econômico, uma das ferramentas para que você viabilize são ferramentas como essa, de fazer a traçabilidade de todo o processo, para que você permita, no final do dia, reconhecer a origem do produto, conforme foi colocado aqui pela Paula, e dentro desse contexto, a gente consiga valorizar isso da forma adequada. E ESG tem que ter retorno também. Boa tarde, sou Uriel, eu tenho uma investidora em Pré-Seed de Agetex. Eu vou dividir a minha pergunta, é a mesma, só que eu quero o enfoque das multinacionais e o enfoque da minha amiga Paula, né? Nessa pergunta. Para as multinacionais, a minha pergunta é a seguinte: há tempos atrás, eu sou bem antigo, né? Essa história de agronomia generativa, tudo era um negócio meio impensado até, né? Se fazia algumas práticas, mas era impensado. As tendências foram vindo, é uma realidade hoje, né? Os bioinsumos, tudo é uma realidade que está acontecendo. A minha pergunta, primeiro, para as multinacionais é o seguinte: quais são as tendências? Né? Eu olho para isso, ninguém imaginava, os visionários das tendências, eu acho que vocês não são mais visionários, isso já é uma realidade. Né? Então, isso já é uma realidade. Quais são as tendências, né, nos sistemas de produção, do ponto de vista das multinacionais? Como que vai acontecer isso? E para a Paula, a minha pergunta é o seguinte: você adota a tecnologia muito rapidamente, né? É uma característica sua. O que você enxerga de adoção de tecnologia também nos sistemas de produção? Tá? A pergunta é a mesma, mas são enfoques diferentes, olhando pela multinacional e olhando para o produtor. Posso começar por aqui também? Joia. Acho que eu trouxe até um pouco disso quando comento assim, da visão que a Bunge tem com relação à agricultura do futuro, que ela é de baixo carbono. A agricultura do futuro é de baixo carbono. E a gente vê isso por conta também de toda a movimentação das demandas, inclusive. A gente tem empresas do segmento de biocombustíveis, empresas do segmento alimentar também, que têm metas, que têm seus compromissos próprios e que estão buscando oferecer, no final, produtos que tenham uma pegada, quando a gente fala ali da questão das emissões, que tenham uma pegada reduzida. Isso, assim, movimenta de uma maneira. Então, para a gente, essa visão, assim, esse entendimento que a gente tem que a agricultura do futuro é de baixo carbono, para a gente traduz muito o que a gente entende, o que a gente acredita que são as tendências. E complementando aqui, bem, essa é uma prática, e você já colocou bem, é uma realidade. Dentro dos pilares de atuação que nós temos, alguns pilares importantes. A gente investe fortemente em incentivar a conversão de áreas degradadas em pastagem, ou converter pastagem em agricultura, mas pastagem concentrada, não em larga escala. E isso a gente, nesse contexto, trabalha no conceito regenerativo, trabalha no conceito de sustentabilidade. Dentro do portfólio de produtos que a gente traz, a gente também tenta trazer produtos que vão produzir mais com menos. Enquanto organização, a organização que eu milito tem como missão ajudar a produzir o alimento que o mundo precisa, uma baita missão nobre. E como que a gente faz isso? Aportando tecnologia no campo, aportando tecnologia para produzir mais, demandar menos investimentos e ter maior retorno. E dentro desse contexto, eu tinha colocado no começo, olha, esse conceito dos bioinsumos é o que vem coroar todo esse processo. O Brasil hoje, daquilo que a gente consome em termos de fertilizantes, a gente importa 85%. A partir do momento que eu começo a trazer produtos que reduzem a necessidade de aplicação, reduzem a necessidade de consumo, e eu consigo ser muito mais eficiente ao produzir, eu também vou colaborar com isso no final do dia. Então, são conceitos que a gente traz enraizados, muito focados nessa nossa visão de inovação, novos produtos, em um mercado onde nós temos agricultores aqui como a Paula, ávidos por novos produtos, novas tecnologias,
mais sustentáveis e que vão trazer melhores resultados ao final do dia, tanto do lado socioambiental, mas como do lado econômico também. Complementando aqui, sobre a visão do produtor, acredito que muito da ferramenta para se medir o carbono, né? Porque muito se fala, mas a gente tem algumas ferramentas, mas há de se tropicalizar essas ferramentas, porque essas ainda são muito temperadas. Então, se a Fazenda Três Meninas ela é carbono negativo, se a gente tropicalizasse essa calculadora, a gente ia ser ainda melhor. E assim como todos os produtores que trabalham nessa linha. Então, acho que eu diria que essa é uma adoção que ainda precisa chegar, a gente entender, em paralelo e junto, a questão da governança, né? Há de se trabalhar, não é uma tecnologia, mas não dá para fazer tudo isso que a gente está falando se a gente não trabalhar a governança, né? A governança ela é o DNA, é por lá que tudo começa, que tudo se abre, dá continuidade, e diferentes papéis que fazem os acessos, né, aos mercados. Então, acho que essas duas coisas, em nível de produtor, é interessante. E a outra, que eu não posso deixar de falar, que é a remuneração. Nós, como produtores, estamos fazendo a revolução em termos de baixar carbono, testar a tecnologia por nossa conta. Tudo que nós fizemos foi por nossa conta e risco, e eu estou aqui hoje porque deu certo, porque se não tivesse dado certo, eu não estaria aqui, só ficaria com o ônus. E nós somos uma fazenda de café, que não produz só café. A gente faz serviços sociais, serviços ambientais. Eu ponho água no sistema da bacia do Rio Bagagem para as comunidades do entorno. Eu aumento a biodiversidade. Eu estou trabalhando qualidade genética das plantas de todo o cerrado. Isso tem impacto, inclusive, em grãos, né, principalmente em grãos. Então, assim, eu estou produzindo, além de café, serviços ambientais e sociais. E eu acho que isso tem que estar na conta, porque se todo mundo quer isso, alguém tem que fazer isso. E custa dinheiro, o trabalho custa dinheiro, ninguém faz nada de graça. Mas a gente, como commodity, como produtor de commodity, como produtor, até falar sobre esse assunto parece que é um negócio, assim, sabe? Não, você não paga por qualquer coisa que você saia, né? Quando você quer algo, o Peter Drucker fala muito isso, é o mais por mais. Eu estou fazendo mais do que café. Eu acho que isso inclusive atrai outras pessoas a entrar nesse mesmo movimento, porque tem pessoas que vão pelo amor, ou tem pessoas que vão pela dor, e tem pessoas que vão pela inteligência. Eu coloquei essa terceira coisa. Se você é inteligente, você quer ficar nesse negócio, você tem que mudar, porque as coisas estão mais apertadas aqui. Mas quem vai pela dor, vai muito porque está precisando mudar, e o dinheiro é uma moeda, ela é uma questão, e está certo, isso aqui é um agronegócio, né? Não é caridade. Então, isso precisa, e isso vai atrair. Quando você começa a colocar alguns centes a mais para quem está fazendo serviços ambientais, a gente está ajudando aquele bioma, aquela região, eu acho que deveria ser remunerado. E isso vai atrair outros produtores que ainda não estão, começar a pensar nisso. Vamos pensar que, no final das contas, a mudança é para melhor? Então, que seja. Né, que venham, ou pela dor, ou pelo amor, que seja, mas que venham. Porque, no final, vai ser melhor para todo mundo. Né? Então, essa é a minha contribuição. Última pergunta, por favor. Sim. Bom, primeiro, parabéns para todos. Acho que foi bacana demais essa discussão. Eu tenho uma pergunta para você, Eduardo. Talvez você já até respondeu agora, né? Mas eu só queria confirmar. Bom, a Europa, em 2019, estabeleceu alguns compromissos de redução, né, de fertilizantes e defensivos, né? E, ao mesmo tempo, a gente ainda precisa aumentar a produtividade. Então, assim, como que a indústria de fertilizantes, você representando, enxerga isso? Ou seja, como que você pode pensar em reduzir a quantidade de fertilizantes e ainda ter a meta, né, de aumentar a produtividade do agricultor? Como que essa equação se soluciona? Não, legal. Bom, seu nome? Fábio. Fábio, obrigado pela pergunta, Fábio. Bem, em linhas gerais, e aí eu vou ser muito individualista, falando um pouco da estratégia da organização que eu milito, tá? Nós nos auto-intitulamos especialistas em nutrição de solos, porque, de fato, a gente tem uma equipe de agrônomos
de tecnólogos que investem muito e a gente tem um portfólio extremamente inovador. Eu costumo, quando estou discutindo qualquer discussão comercial, dizer para o meu cliente que eu não estou aqui para vender volume, para vender escala, eu estou aqui para te dar qualidade e te trazer rentabilidade. E para trazer isso, eu trago no meu portfólio produtos que vão trazer produtividade adicional. Então, e aqui eu vou fazer um merchan, mas olha, eu tenho, por exemplo, o MicroEssential, que é o estado da arte em termos de fonte de fósforo e enxofre combinado, que traz para um produtor de grãos de 3 a 4 sacas a mais de soja por hectare. E eu faço lado a lado, e se não der, eu devolvo o prêmio que eu cobro. E com isso, eu faço com que ele invista necessariamente em áreas menores para colher a mesma coisa, eu consigo aportar valor, ele vai produzir mais, eu, obviamente, também, em cima disso, pego um pedaço, a gente está falando do agronegócio, como a Paula definiu aqui, e consigo conquistar o mercado, porque eu não vou mais competir com o fertilizante convencional, com aquele que a gente sabe que vai gradativamente ser reduzido. Por outro lado, também estou trabalhando já com o meu portfólio de bionutrição, onde, ao aplicar o meu produto em larga escala, eu posso trazer um componente que vai otimizar o aproveitamento da planta. E dentro desse componente, esse componente vai reduzir a aplicação de fertilizantes. Agora, por outro lado, vou trazer um benefício importante para o agricultor. E, sem dúvida nenhuma, no modelo de precificação, um pedaço disso fica comigo também. Eu passo para ele um pedaço e outro fica comigo. Então, é uma questão do mundo empresarial, dos mundos dos negócios, que a gente vem combinando, a gente tem que administrar. É por isso que a gente nunca se acomoda, é por isso que a gente tem que estar na vanguarda da tecnologia, investindo em pesquisa e desenvolvimento, tentando sempre aprimorar, porque se você ficar parado, o tempo consome e você vai cair nessa armadilha. Olha, sem dúvida nenhuma, você vai ter novas tecnologias aparecendo, novos produtos vão surgir, barreiras tecnológicas serão quebradas, e o importante para nós do mundo empresarial é estarmos atentos a isso, sempre na vanguarda investindo. Bom, pessoal, e como uma boa mediadora aqui, já estourei uns 10 minutos o painel, mas a discussão estava muito boa, não queria cortar ninguém. E para a gente finalizar aqui a nossa discussão, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, acho que vocês já trouxeram brevemente na fala, mas quais políticas vocês entendem que ainda devem ser exploradas para que a agricultura regenerativa ela se torne sistêmica aqui no nosso país, né? São melhores taxas de financiamento verde, através as premiações, como a Paula falou, são indispensáveis, enfim. Gostaria de ouvir um pouquinho a visão de vocês para a gente finalizar. Bom, debate pronto, assim, o que eu diria que as linhas de crédito são essenciais, elas precisam acontecer, muito se fala, mas na hora que no balcão não tem nada pronto para ser realizado. E eu faço uma analogia à minha região, o Cerrado Mineiro, há 50 anos, quando ele foi desenvolvido pelo café, foi por conta da geada negra que aconteceu no Paraná, e o pessoal migrou para o Cerrado Mineiro, e o Cerrado Mineiro era improdutivo, né, do ponto de vista de agronegócio, e hoje ele é um polo da cafeicultura dos mais importantes. E para, naquele momento, acontecer o que aconteceu, as linhas de crédito foram fundamentais. Então, aqueles juros, né, diferentes que a gente tinha a perder de vista, juros baixos, para desenvolver a região. E a gente já viu isso também no Centro-Oeste, né, para o grãos, enfim. Essa política pública ela tem que acontecer, ela é urgente para que a gente possa caminhar mais rápido. E eu vou contar um caso para vocês prático. Quando estourou a guerra da Ucrânia, que os fertilizantes foram lá para a Casa do Chapéu, né, a ureia, por exemplo, foi um negócio 170%, um negócio do dia para a noite. Lá na fazenda a gente estava mais independente disso, porque a gente tinha, enfim, uma série de estratégias, a gente estava menos independente. Então, a gente não quase morreu do coração do dia para a noite. A gente conseguiu dormir naquele dia tranquilos. E aí a gente até comentou isso depois com o pessoal. Imagina se isso fosse uma política pública, o respiro que o Brasil não ia dar, isso impacta na economia, porque a gente é gigante. Então, não tem como dar as costas, né? Ele falou aqui, o Monteiro falou da política pública do governo, da regulamentação, precisa vir todo mundo junto.
sabe? Para engrossar o caldo e para fazer a coisa acontecer. Porque não dá depois para falar que, ai, que bonitinho o Brasil regenerativo, tirar foto da minha fazenda, mostrar lá e você aqui me ajudou com o quê, meu amigo? Entendeu? Então, não, mas é isso no final das contas, né? É todo mundo junto. Quando você se reconhece no outro, se reconhece, fica muito mais fácil a relação. Agora, quando começa essa relação truncada, não ajuda ninguém, tá? Eu sou super contra essa coisa da polarização e tal. Eu acho que isso não ajuda ninguém, nos atrapalha, principalmente o agronegócio. A gente precisa parar, né, essa roda, fazer ela girar diferente. E eu acho que a política pública ela é essencial para isso, tem que andar junto. A iniciativa privada no Brasil ela é muito eficiente, né? Ela resolve o problema de muitas coisas, né? A gente se dá as mãos e a gente vai para cima e vai para as cabeças e continua e não perde a posição de primeiro disso, primeiro daquilo. Então, isso mostra a nossa potência, a nossa competência para o negócio, que não pode ser desperdiçada e tem que ser reconhecida. Os prêmios são importantes porque reconhecem, né? Nos dão reconhecimento e mostram também um caminho, né, do que está sendo valorizado. Então, é uma mensagem que fica para as pessoas e tudo mais. Mas o crucial é isso aqui. Eu acho que são as políticas públicas. Se eu tivesse que falar uma coisa. Queria reforçar que também uma mensagem que surgiu diversas vezes ao longo do painel e por todos nós aqui, que é a questão dessa jornada que é coletiva, essa colaboração. Então, é a gente trazer os diferentes atores para contribuir com isso. E é muito a forma como a Bunge tem trabalhado o programa de agricultura regenerativa, é a forma que ela aposta, inclusive, para seguir buscando soluções mais sustentáveis. E até retomando assim, o ponto que a Paula trouxe, né? Poxa, você tem um custo com isso, você tem uma incerteza de certa forma, porque no final, dependendo do que você aplica ali, pode ser que não tenha a produtividade que você estava esperando ali de primeira. Então, como que a gente consegue reduzir o custo para o produtor e garantir que se tem ali um aumento da produtividade? É exatamente trazendo todo esse ecossistema de parceiros que a gente formou, né? Olhando o programa de agricultura regenerativa da Bunge. Então, trazendo Orígeo com assistência técnica gratuita para o produtor, trazendo a parceiros que ofertam ali ferramentas digitais também gratuitas de agricultura de precisão, reconhecendo também, premiando aquilo que já é feito, né? E conectando também tudo isso, colocando isso em perspectiva dentro da cadeia, porque tem um mercado lá fora também, tem um conjunto de empresas ali do outro lado que também tem uma disposição a pagar por isso e vem junto com a gente na jornada. Então, é muito a gente conectar realmente, criar todo esse ecossistema de parceiros, mas para trazer realmente toda a cadeia junto com o produtor, para conseguir viabilizar isso tudo. Legal, e eu acho que está para tentar complementar e evitando a redundância, mas eu colocaria um tripé aqui importante. O Brasil tem mais de 10 milhões de agricultores. Então é fundamental disseminar conhecimento. E essa disseminação de conhecimento ela vem por parte das organizações, algumas aqui representadas, ela vem por parte de papel importante que as cooperativas exercem em determinadas regiões do Brasil, que os grandes canais de distribuição exercem, que os stakeholders, os agentes públicos via universidades, via programas de incentivos que a Embrapa vem a ter, exercem. Então, essa universalização de conhecimento é fundamental. Um outro tema importante dentro da cadeia, vis-à-vis a necessidade de financiamento, é um negócio que demanda capital intensivo, pessoal. Então, aqui também eu vejo janelas de oportunidades interessantes e a gente já vê fomentando aí diversas linhas incentivadas visando atender a agricultura regenerativa, ainda em escalas muito tímidas, mas eu vejo uma escalabilidade e um horizonte aqui que pode viabilizar, ajudar e escalar isso a volumes importantes dentro desse processo. Dentro desse contexto também a gente vive num mundo que o ESG, a gente já mencionou aqui mais de uma vez, ele precisa trazer retorno também, não só socioambiental, mas o retorno econômico. Então é fundamental que a gente também defina nesses nossos modelos de negócio como que você vai trabalhar com o conceito de precificação, de premiação sobre cadeias sustentáveis como essas. E dentro desse contexto eu vejo a iniciativa privada também com programas, e a gente teve alguns exemplos aqui mencionados, programas que têm no portfólio produtos
que tem esse impacto positivo em termos da agricultura regenerativa, trazendo benefícios ao produtor, sejam esses benefícios traduzidos em um prêmio que ele recebe sobre aquilo que ele entrega, ou seja, um subsídio na forma de financiamento, ou seja, um reconhecimento externo também. A gente tem bons programas aqui que a Mariana mencionou, a gente também participa de um programa muito legal chamado Ressolo, uma iniciativa nossa com a Cargill também, que visa a premiação nesse sentido. Então, dentro desse contexto, esses são os principais pilares que eu vejo como instrumentos importantes para viabilizar, além da participação dos stakeholders governamentais, nos auxiliando no processo legislativo, dando incentivo adequado para que o Brasil continue a ser um dos líderes mundiais nesse segmento. Bom, pessoal, em nome de todo o PwC AGTech Innovation, eu agradeço vocês por estarem aqui com a gente, discutindo e trazendo pontos tão importantes e tão urgentes, né, para serem discutidos. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você quiser acompanhar as novidades e tendências que estão ocorrendo no ecossistema de inovação do agro, nos siga nas nossas redes sociais, @PwC AGTech Innovation. E também acompanhe as nossas publicações para não perder a oportunidade de participar do próximo AGTech Meet.